Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o filme Justiça em Família, uma produção protagonizada pelo Aquaman. O filme conta com 1h50 de duração e mistura ação com vingança em um roteiro bem mediano, cheio de pontas soltas e que tenta se escorar no ator protagonista. Se você ficou curioso, nesse vídeo eu faço uma análise sem spoiler e também comento o final dessa produção para quem já assistiu. Então, se você somente quer conferir a segunda parte do vídeo com spoiler, eu vou facilitar a sua vida. Aproveita e pula para esse minuto que está aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise sem spoiler. Em Justiça em Família, conhecemos o Ray Cooper. Ele é um homem que fica viúvo após a esposa dele morrer devido a um câncer. Acontece, gente, que existia uma possibilidade da esposa do Ray ter sobrevivido, se caso uma empresa farmacêutica não tivesse agido de modo antiético. A empresa Bioprime tinha o medicamento necessário para tratar a esposa do Ray. Porém, gente, o medicamento era muito caro e surgiu uma concorrente no mercado, a Sparrow, com o mesmo medicamento, só que em genérico e por um preço muito mais acessível. Porém, a Bioprime deu um jeitinho aí de inviabilizar o acesso ao medicamento da concorrência. A empresa paga para o principal concorrente não lançar o medicamento no mercado e com isso a esposa do Ray nem chegou a ter a chance de poder utilizá-lo. Bem, o Ray fica totalmente devastado, assim como a filha dele, a Rachel. Passado algum tempo após a morte da esposa do Ray, ele tenta superar aí o luto, né? Até que um belo dia um jornalista entra em contato com o Ray e oferece a ele a possibilidade de divulgar o relato da família do Ray, ou seja, como a família desse cara foi prejudicada sem o acesso ao Sparrow. Porém, gente, dá ruim, porque no dia que o Ray vai encontrar esse cara, o jornalista acaba morto. E assim é iniciada uma corrida contra o tempo. E o Ray vai tentar fugir do homem que matou o jornalista e que agora tá atrás do próprio Ray e de sua filha, ao mesmo tempo que o Ray vai tentar vingar a morte de sua esposa contra os poderosos da indústria farmacêutica. Bem, essa é mais uma das muitas produções aí dos últimos tempos que vem tratando o setor farmacêutico como um grande vilão, um grande inimigo. Porém, a primeira sensação que eu tive sobre Justiça em Família e que se estendeu por todo o filme é que não dá para comprar a vingança do Ray contra a Bioprime, gente. Tudo bem, a esposa do Ray não teve acesso a um medicamento que poderia prolongar a vida dela e até mesmo curá-la, devido à ganância da Bioprime. O medicamento poderia salvá-la? Talvez, mas ele era garantia de sucesso, que ela realmente seria curada do câncer? Não, ou seja, é inevitável ficar com a sensação de que a esposa do Ray morreu não por conta da Bioprime, mas sim por conta do câncer. Ou seja, as motivações para o Ray tentar vingar a morte da esposa são totalmente legítimas, porém as justificativas não são inseridas no roteiro de modo convincente. E como consequência, temos um roteiro movido por vingança. Porém, o pontapé inicial dele é uma tragédia, gente. Eu confesso pra vocês que tava achando um pouquinho exaustivo aí acompanhar a vingança do Ray e as tentativas de fuga dele ao longo do filme. Porém, ainda bem que rola uma reviravolta na produção. Embora essa reviravolta seja acompanhada aí de infinitas pontas soltas que, na verdade, passam a sensação que o nível do filme até caiu, ainda assim, pelo menos, as motivações para a vingança presente no roteiro são revistas e assim, gente, até que a vingança ganha um ar de mais coerência. O que eu quero dizer com isso? Até mesmo quando o roteiro tinha um certo potencial aí de elevar o nível do filme com uma reviravolta, ainda assim, gente, surge outras falhas na produção. E após finalizar Justiça em Família, eu fiquei com um gosto amargo, sabe? Pra mim, gente, o roteiro ficou totalmente sem pé nem cabeça no final. E apesar de ter bastante cena de ação, eu ainda acho que 1h50 foi muito pra esse filme, dava pra ter sido encurtado facilmente, viu? Só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Ao longo do filme, o personagem do Momoa vai percebendo que, na verdade, não existe somente uma figurona aí que representa a Bioprime para ele acertar as contas. Há também uma outra figurona aí para o personagem do Momoa acertar as contas. Porém, o modo como esse outro personagem, essa figura, é inserida no roteiro não fez o menor sentido. Não dá para se conectar
conectar com a vingança do personagem com esse outro sujeito aí, porque, gente, não conseguimos sentir a fúria que o Ray sente, pois não somos apresentados devidamente como deveríamos ser apresentados a esse segundo personagem do mal. E como consequência, temos um roteiro que é estendido desnecessariamente para trabalhar diferentes vilões. E uma curiosidade aí, o título original da produção, na verdade, é Sweet Girl, que em tradução literal seria mais ou menos algo como Doce Garota. E eu achei bem interessante aí a ousadia de alterarem totalmente o título na tradução para o português, e eu acredito que tanto Sweet Girl como Justiça em Família, ambos os títulos funcionam bastante para a proposta do filme, viu? Por razões diferentes. Pouquíssimas coisas dá para se salvar em Justiça em Família, as atuações não são excelentes nem de longe, o Momoa não brilha no filme, porém, gente, eu tenho que reconhecer que talvez ele não tenha tido oportunidade de fato para entregar uma boa atuação. Afinal, não tivemos bons momentos o suficiente para nos conectarmos com o personagem dele. Até mesmo quando o personagem dele, o Ray, poderia ter sido um pouco mais humanizado, o filme decide não mostrar isso pra gente. Como é o caso da cena em que a esposa dele morre, né? É o momento mais emotivo para o personagem dele. E, gente, não dá pra ver o personagem sofrendo, porque ele tá de costas. Ô, gente, assim não dá, né? Eu quero ver lágrima estampada. Quero ver o homem chorar. E não o cara de costas. Bem, definitivamente, Justiça em Família é um filme que deixa a desejar em diversos pontos, porém, gente, tem uma reviravolta aí que até pode salvar um pouquinho o filme. Se você ficou curioso ou curiosa para assistir essa produção, vai lá e assiste, tá tudo bem. Mas aproveita e me conta aqui nos comentários depois o que você achou desse filme. Porém, lembre que, se caso você precisar deixar algum spoiler nos comentários, lembra de começar o seu comentário com um grande alerta de spoiler. Combinado? Bem, pessoal, agora eu vou para a segunda parte do vídeo, onde eu entro em spoilers. Bem, se você não quiser conferir a segunda parte como spoiler, já sabe, hein? Não sai do vídeo sem deixar o like. Bem, pessoal, descobrimos que o Ray morreu no dia que ele foi se encontrar com aquele jornalista. O matador contratado pela política, e eu já falo dela, não somente matou o jornalista, como também matou o pai da Rachel. Quem bem observou percebeu que o Ray levou uma facada. Bem, a Rachel cresceu, treinou bastante, não somente para vingar a morte da mãe dela, mas também para vingar a morte do pai dela, porque ela acreditava que a morte da mãe dela foi consequência, né, da ganância da Bill Prime, porém, a morte do seu pai também foi consequência da Bill Prime, pois ela acreditava que o matador que matou o Ray foi contratado pela Bill Prime. Porém, ela não sabia da verdade até então. Na cabecinha da Rachel, não era ela quem estava fazendo a vingança, e sim o pai dela, o Ray, porque ela desenvolveu algum mecanismo de autodefesa em que ela acreditava que o pai dela estava a salvando. Era ele quem estava fazendo justiça, e não ela, quando na verdade era ela sim. Desde a primeira morte, era ela que estava por trás. Tudo, absolutamente tudo que o Ray fez a partir daquele dia lá do metrô, foi a mente da Rachel imaginando. O Ray morreu, gente, naquele dia do trem, tá? E eu sei que alguns podem ficar com dúvidas, afinal, o personagem aparece no finalzinho do filme segurando a cabeça da Rachel enquanto ela está sentada em um banco. Porém, gente, ali mais uma vez é a imaginação da Rachel. Bem, descobrimos também que a Rachel foi atrás dos executivos da Bill Prime para tentar fazer justiça, porém talvez ela nem precisasse ir atrás, porque já existia um matador atrás dessas pessoas. Pois a candidata a senadora, a Diana Morgan, contratou esse cara aí para tentar tirar do caminho dela qualquer um que ameaçasse a candidatura dela. Ou seja, a missão do matador era eliminar todos que pudessem prejudicar os interesses da política. E bem, quando a Rachel descobre toda essa situação, ela vai atrás da Diana Morgan. Antes, ela mata o matador dela. E quando finalmente ela encontra a senadora, ela faz com que a senadora confesse tudo. E enquanto isso, a Rachel estava gravando todo o relato dela. O que aconteceu, gente? A Diana fez acordos com a indústria farmacêutica para conseguir agradar a sua base popular. Ela aceitou propina da Bill Prime e, em troca, assinou com eles um contrato de exclusividade. Bem, não demora muito e a Rachel entrega para o FBI a gravação
contendo a confissão da Diana e, consequentemente, a política passa a ser investigada e é colocada como principal suspeita das mortes que a Rachel anteriormente estava envolvida. E enquanto isso, a Rachel vai tocar a própria vida dela. Gente, isso não fez o menor sentido no final da história, né? Ela consegue converter uma grana por meio de criptomoedas e pega um avião para ir embora refazer a vida dela, sabe lá Deus onde. Ai, gente, e o tanto de ponta solta que fica nessa história, se eu fosse comentar todas, o vídeo ficaria muito mais longo do que já deve estar. A Rachel tinha um celular facilmente rastreável, gente. Ela saiu impune de todos os casos aí de assassinato que ela se envolveu. Ok, se ela não tivesse culpa, tudo bem, mas ela nem foi investigada. E como que ela conseguiu pegar um avião tão facilmente, sem ser reconhecida, sendo que a cara dela estava estampada em todos os noticiários anteriormente? Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o filme, deixa aqui nos comentários que eu tento te ajudar. Lembra de colocar um alerta de spoiler, combinado? E também me conta aqui embaixo se você gostou ou não do filme. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!